Shalom lekulam, shalom para todos. Que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Vamos dar continuidade ao estudo desse maravilhoso livro, o livro de Rizayon, Sefer Rizayon, o livro de Rizayon, o livro de Revelação, também conhecido como Apocalipse. Nós paramos no capítulo 3 e tivemos uma parada por causa das festas do sétimo mês. Yom Teruah, a festa de Yom HaKippurim e agora, por último, a festa de Sukkot, a festa das cabanas. E agora estamos retornando e vamos dar continuidade a esse maravilhoso livro. O interessante é que no livro de Revelação há uma pausa também no capítulo 3. Uma pausa. A primeira visão de Yohanan que ele recebeu foi até o capítulo 3. Porque a partir do capítulo 4 aparece claramente que é outro momento. São outras palavras. É outra visão. Novamente o mover do Eterno vem sobre ele, como veio no primeiro capítulo. Então isso ficou bem interessante, porque não foi nada programado, não foi programado, mas acabou ficando dessa forma. Teve essa pausa, né? Então vamos lá. Capítulo 4, verso 1. Diz o seguinte. Olha aqui, ó. Ahar hadvarim haele. Depois destas palavras. Haele, destas. Hadvarim, palavras. Depois destas palavras. Ou seja, que palavras? Os 3 primeiros capítulos. Vocês vão observar que o foco dos 3 primeiros capítulos são as 7 congregações. Estudamos cada uma delas e representam justamente todos os seguidores de Yeshua espalhados pela face da terra. 7 tem um símbolo, 770, tem um símbolo muito interessante com as nações da terra. Agora, não vamos mais encontrá-los. Nós não vamos mais encontrar essas 7 congregações em diante no livro de Revelação. Não vai aparecer mais Filadélfia, não vai aparecer mais Sardes, não vai mais aparecer Laodiquia, Laodiceia, entre outras. Não vai aparecer mais. Até o final. Até a palavra Kehilá e a palavra Kehilot, congregação e congregações, não vão aparecer mais. Na verdade, ela vai aparecer uma vez no capítulo 22, verso 16 de Revelação. Somente. Não há mais, não tem mais, não aparece mais, não é mais focado nelas. A primeira visão já aconteceu, ela era mais urgente. Agora o foco vai mudar. A primeira visão ela foi muito terrena. Agora nós teremos visões celestiais. Agora ficará um pouco mais complexo o estudo do livro de Revelação. Depois vai mudar novamente. Depois nós teremos visões terrenas de novo. E depois visões celestiais de novo. E depois visões terrenas e visões celestiais. O livro de Revelação ele é complexo por isso. Ele é muito complexo. Porém, quando já se tem uma base de Torá e principalmente de profetas, a gente está acostumado com a linguagem dos profetas, que é uma linguagem bastante simbólica. Tem muito simbolismo nos profetas. Quando você estuda os profetas, você se sente um pouco mais à vontade. Você se sente um pouco mais à vontade quando estuda o livro de Revelação. Por quê? Você entende um pouco mais. O que é que viu Yohanan depois da primeira visão? Sha'ar, um portão, Niftach, vem da palavra petar, aberto. Um portão aberto aonde? Bashamayim, nos céus. Ele viu um portão aberto nos céus. Ve'akol harishon asher shamati,
e a primeira voz que eu ouvi, vem de Shema, Shamati, Shema, ouvi. Shamati, eu ouvi. Harishon, a primeira. Verrakor Harishon, e a primeira voz. Asher Shamati, que eu ouvi. Kashofar, era como um shofar. Medaber, falando Elai para mim. Agora, veja. A palavra medaber, falar, é a mesma palavra midbar, deserto. Mesma escrita. Por quê? Veja que o hebraico ele é bem interessante porque o eterno, aonde ele mais fala na escritura? A Torá. Não há lugar que o eterno mais fale do que a Torá. Vai daber Adonai el Moshe lemor, e falou o eterno para Moshe dizendo... E aonde foi na Torá que o Eterno mais falou com o ser humano? Bamidbar, no deserto. Não estou falando do livro Bamidbar, estou falando no deserto, porque a maioria dos textos que aparece o Eterno falando, por que não dizer quase todos, no deserto, Bamidbar. Porque o deserto é o lugar onde o Eterno fala. Medaber Elai, falando comigo, lemor, dizendo, Alehená, suba para cá. Alehená, suba para cá. Vereiticha, e te mostrarei, et asher tikreiná achareichen. Tikreiná aparece no capítulo 1 também. O que acontecerá, achareichen, depois disso. O que acontecerá depois disso? Depois dos primeiros eventos. Olha que interessante. Verso 2. Vatanach alai haruach. Olha só, por isso que eu digo que é outro momento. Porque novamente repousou sobre mim haruach, o mover do Eterno. Assim como no capítulo 1, quando também o mover do Eterno veio sobre ele e o fez enxergar, o fez ver, o fez contemplar as visões. Novamente a mesma coisa. Não quer dizer que Yohanan subiu ao céu. Não, ele não subiu ao céu. Mas o mover do Eterno fez ele ver tudo aquilo, sentir tudo aquilo como um sonho. Você quando está deitado na sua cama e tem o privilégio de sonhar. Quando você sonha, né? Quando você sonha e às vezes você sonha que está dirigindo. Você sente o volante, você sente dirigindo, você sente, né? Às vezes você sonha que você está conversando com alguém. E você sente que aquela pessoa está falando com você, mas você está deitado na cama. Você está dormindo. É o seu subconsciente. Né? Mas é tão real o sonho, né? O sonho é algo tão real. Às vezes você sonha que você está comendo alguma coisa. E é tão real que você sente como se estivesse comendo. Tem gente que sonha que está nadando. Tem gente que sonha que está trabalhando. Tem gente que sonha que está, sei lá, uma série de sonhos, né? Mas o que eu quero dizer é que o sonho não é na sua cama. Né? Você não sonha que você está... Alguns vão sonhar que está na cama, dormindo. Já pensou sonhar que está dormindo? Né? Ou sonhar que está fazendo alguma coisa na cama. Mas a maioria dos sonhos, a gente sonha que a gente está fazendo algum tipo de coisa fora da cama. E parece que a gente está lá naquele lugar. Mas a gente não está, a gente está na cama. A mesma coisa é a visão. A visão é a mesma coisa. Não é que a pessoa foi para aquele lugar. Não é que Yohanan foi lá para o céu. Não, nada disso. Mas a sua mente, a visão fez ele imaginar isso, fez ele contemplar isso, fez ele visualizar, melhor dizendo, isso. Isso é uma visão. O mover do Eterno fez isso. O próprio Adonai se manifestando, se movendo no ser humano. O que é que Yohanan viu? Quando ele contemplou o Shamaim, os céus. Bom, ele viu um trono, que ser.
Nitzvah bashamayim, erguido ou de pé nos céus, erguido de pé. Agora, olha que interessante, ve'echad, isso é bom porque quando você lê em hebraico, é bem diferente do português, né? Porque, por exemplo, aqui eu coloquei na tradução um trono. Esse aqui é de artigo indefinido. Por quê? Porque não tem o artigo definido. Hakse, o trono. Aqui tem que ser um trono qualquer. Um trono, não um trono específico. Quando é específico, tem um artigo definido. Agora, esse que está aqui, errad, esse é um numeral, um número, Ve'errad yeshev al kiseh, e estava sentado sobre o trono. Não de uma pessoa qualquer. Não é de indefinido, é de numeral. Lembre-se, Adonai, Errad. Adonai é um. Então, uma das formas de chamar o Eterno é Errad, é um. E estava sentado, mas não é em português que ele está falando em hebraico. Ve'errad, e Errad, e o Eterno, estava sentado sobre o trono. Ve'errad. Quem é Errad? É o Eterno. Quem é chamado de Errad? O Eterno. Verso 3. Ve'hayeshev hahu, e aquele que estava sentado, que Maree, tinha aparência, Even Yashfé, pedra de jaspe, que Even Odem, como pedra de rubi, Vekeshet Saviv, e um arco circundava Laxe ao trono, que em Baraket, como aparência de esmeralda. Ao pé da letra é que em, como olho, conforme olho, ou seja, como aparência de esmeralda. Então nós temos aqui 3 pedras preciosas que aparecem no verso 3. Isso tem que despertar no povo da Teshuvá algo interessante, que quando você estuda as porções semanais, você deve guardar isso no seu coração. Lembra da Parashá Terumá? A 19ª Parashá, a 19ª porção, capítulo 25 de Shemot. Lembra? Terumá. Os itens do tabernáculo. No nosso canal aparece item a item, cuidadosamente relacionados com os seus significados. E esses significados vocês poderão trazer para toda a Escritura Sagrada, gente. Essa é a função da Torá, o ensino, te ensinar. Então, quando você lê aqui jaspe, rubi e esmeralda, você precisa verificar. Você precisa verificar o significado de cada uma para poder entender melhor o texto de revelação. Porque foi a aparência que Yohanan teve. Foi como ele pôde descrever o que ele estava vendo. Isso é muito interessante. Então, vou mostrar para vocês, vou trazer para vocês. Olha só. Pronto. Tá na tela para vocês aí. Da Parashá Terumá. Enquanto você vai observando, vou tomar um pouco d'água aqui. Baruch Hashem. Os itens da Parashá Terumá. Abençoado seja o teu nome, Adonai, Criador das fontes das águas. Baruch Hashem. Bom, vamos lá. Olha só. O que é que nos interessa aqui? Primeiro, os três itens que aparecem, os três itens que aparecem justamente nesse verso.
São 3 itens. 3 itens. O primeiro, Yashfé, o jaspe. O segundo, Odem, rubi. E o terceiro, Bareket, esmeralda. Então vamos ver os significados. Vamos começar pelo primeiro, Yashfé. Yashfé, nós temos o seguinte. O Yud vale 10, o Shin vale 300, o P vale 80 e o Re vale 5. 10 mais 300, 310, mais 80, 390, mais 5, 395. Então nós temos o valor numérico da palavra Yashfé, 395. Isso é interessante, porque nós temos aqui, já fizemos isso na Parashá Trumá. Olha que interessante. Yashfé tem o mesmo valor numérico da palavra Neshama. Nun, Shin, Mem e Re. 50 mais 300, 350 mais 40, 390 mais 5, 395. Neshama, fôlego de vida, tem o mesmo valor numérico da palavra Yashfé. Que coisa maravilhosa. Jaspe tem a ver com o fôlego de vida. Ele tinha aparência como fôlego de vida. Que coisa maravilhosa que ele soprou nas narinas do nosso pai Adão. Mais interessante ainda é que também tem a aparência de Odem. E Odem dá 45. 1 mais 4, 5 mais 40, 45. É a palavra Adam, mesma palavra Adam. Aleph, Dalet, Mem. Sufit. Adam, ser humano. Que coisa linda. E por último, Bareket, um arco da aliança. Não chame arco, não é. Keshet, arco, não chame arco-íris. Íris é um nome de uma deusa egípcia. Íris, Osíris, Horus, deuses egípcios. Esse arco não foram esses deuses que criaram, foi o Todo-Poderoso, o Rei de todo o universo, o Criador de todas as coisas, o Criador das fontes das águas, que nos dá a vida. Baruch Hashem, a própria existência. Então não chame arco-íris, não é de íris o arco, é do Eterno. O arco da aliança do Eterno. Keshet. E ele tinha a aparência de que esse arco? Bareket. Esmeralda. 2 mais 200, 202 mais 100, 302 mais 400, 702. Que coisa incrível! A palavra Shabbat, 3 letras. Shin, 300. Bet, 2, 302. Tav, 400. 400 mais 2, 402 mais 300, 702. O mesmo valor numérico, Baruch Hashem, da palavra Bareket, esmeralda. Então nós temos 3 pedras preciosas. De novo, jaspe, Yashfé. Segundo, Odem, rubi. Terceiro, Bareket, esmeralda. Significados: Neshama, fôlego de vida, ser humano e Shabbat. Esses 3 significados que eu trouxe para vocês, incrivelmente aparecem no livro de Bereshit, na Parashá Bereshit, logo no princípio. Aparece a palavra Neshama, aparece a palavra Adam e aparece a palavra Shabbat. 3. Que coisa incrível. Logo no princípio, quando Yohanan adentra ao portão que foi aberto, ou seja, a visão que... Esse portão foi aberto, não, a visão foi aberto para ele poder contemplar os céus, contemplar a glória do Eterno. E a primeira coisa que vem à mente dele, a primeira coisa que a mente dele consegue processar é o que já está na Torá, é o que já está nas Escrituras Sagradas. 3 pedras preciosas, 3 das 12, porque as outras 9 vamos ver durante o livro de Revelação. Já vou deixar aqui, porque sempre vamos recorrer aqui, tá? Vamos voltar aqui para poder vocês observarem. Tem que recorrer a esses significados. Eu vou limpar aqui, se você quiser fazer um print aí na sua tela aí, guardar no seu celular, porque você já vai
Sempre que você precisar, você vai recorrendo. Olha que interessante. O pior é que o print vai sair com o meu rosto, né? O print vai sair com o meu rosto. Não vai ficar legal pra você aí, né? Mas fazer o quê? Vocês querem ver o meu rosto? Eu acho que vocês não estavam perdendo nada. Mas... não tem nada de especial nisso. Muito bem, vamos lá. 3 itens, 3 significados que aparecem na criação. Fôlego, o ser humano, o fôlego de vida e o Shabat. E os 3 significados têm a ver com a aliança entre Adonai e o ser humano. Não existe ser humano se o fôlego de vida não estiver nele, ele não tem vida. Ele precisa do fôlego de vida para se comunicar com o eterno, para se conectar com o eterno. O ser humano sem um fôlego de vida é pó, é barro, não é nada. Com o fôlego de vida que o eterno soprou, a Neshama, ele passou a ser Nefesh Chaim, fôlego, alma vivente. Nefesh, alma. Chaim, de vida. Alma vivente. E o Shabat? Baruch Hashem. Logo no princípio está escrito, na Parashá Bereshit, vocês vão ver. Baruch Hashem. Que ao findar do 6º dia, o Eterno contempla a sua criação e diz, eis que tudo que fiz é Tov Meod, é muito bom. Ele terminou toda a sua obra no 6º dia. No 7º dia tudo já estava concluído, tudo já estava pronto e ele descansou. Ele abençoou o 7º dia e o santificou, pois nele descansou de toda a sua obra que passou a produzir por si mesma. É o Shabat. O Shabat. O arco da aliança que circunda o trono do Eterno, Baruch Hashem. Vamos voltar lá, vamos voltar pro... Se eu me empolgar com isso aqui, se eu me empolgar... E o foco é Apocalipse aqui, pronto. Isso, muito bem, olha aí. Então nós temos jaspe e Ashfé, Neshama, fôlego de vida. Rubi, Adam, ser humano. E o arco que circunda o trono do Eterno, com a aparência de esmeralda, Shabat. É o arco da aliança. É o arco da aliança que circunda o trono do Eterno. E é assim que nos sentimos quando estamos no Shabat. Sentado aos pés do Eterno, diante do seu trono, recebendo dele, recebendo da sua mão, sentado aos seus pés, recebendo a instrução, a herança que Moshe nos entregou para a comunidade de Yaakov, para a Kehilá, para a congregação de Yaakov, a Torá, Baruch Hashem. Vamos seguindo. Capítulo 4, verso 4. E as coisas vão ficando cada vez mais complicadas. Ve'ezrim ve'arba'a. E também vi, né? E 24, né? Ou seja, ele está querendo dizer, e vi também, Ezrim ve'arba'a, 24, ksot, tronos. Ksot, tronos. Omdim el hakise, juntos, sobre, juntos, não sobre, que é al, aqui é el hakise, juntos ao trono, com artigo definido, 24 tronos, junto ao trono, Missaviv, Saviv é circundar, Missaviv, o circundando. Então vamos lá, para você entender. Vamos lá. Ele viu o trono. Faz de conta que isso aqui é um trono.
E ele viu 24 tronos próximos ao trono, circundando o trono do Eterno. 24 tronos circundando o trono do Eterno. Gente, eu não vou desenhar 24 aqui, não estou nem contando, tá? Só para você entender. Aqui é o trono do Eterno, aqui. E aqui 24 ao redor dele. 24, que se quer dizer cadeira. Mas, obviamente, que a gente traduz aqui, não vai traduzir como cadeira. Vai traduzir como trono. Só tem essa palavra em hebraico para trono. Que se. Até hoje, cadeira em hebraico é que se também. Então, ele viu o trono, descreveu o trono, e agora ele descreve 24 tronos próximos, El Hakise, próximos ao trono, que ele já tinha dito, circundando. Além dos 24, esses tronos não estão vazios. Aí é que vem mais complicação ainda. Ve al haksot ra'iti, e sobre os tronos eu vi Ezrim 20, ve Arba'a 24, 4. Arba'a vem de Arba, 24, 4. Ezrim 20, 20 mais 4, 24. E vi Ezrim ve Arba'a 24, Zekenim, anciãos, ou velhos, se você quiser. Vem de Zaken, velho. É melhor traduzir como ancião, né? Zekenim, anciãos. Anciãos, Yeshvim, Melubashim, sentados, vestidos, Begadim, de roupas, Levanim, brancas. 24 anciãos sentados nos 24 tronos, circundando o trono do Eterno. 24 anciãos vestidos de roupas brancas. Ve'atrot zahav berasheihem, e coroas de ouro nas suas cabeças. Aqui vem de Rosh, cabeça. Zahav, ouro. Atrot, coroas, plural. Agora ficou complicado. E eu quero fazer um adendo aqui a vocês. Vejam. Eu nunca prometi, desde que trouxe o estudo de revelação, que traria para vocês todas as respostas de revelação. A nossa proposta aqui é trazer os textos de revelação de Apocalipse, Risayon, como está no original, de acordo com o contexto original das Escrituras. Tá? Fiz a tradução de revelação do hebraico para trazer para vocês terem uma conexão muito mais próxima do estudo de revelação, mas nunca prometi que traria todas as respostas. Isso é muito importante, até porque eu não tenho todas as respostas. Até porque a Escritura não nos dá todas as respostas. Até porque muitas respostas nós só teremos no mundo vindouro. Então, uma pessoa presunçosa, orgulhosa e prepotente que diz que tem todas as respostas, você deve... Cuidado. Porque o Eterno não deu para o ser humano todas as respostas. Eu posso dizer a vocês que Yohanan, que teve a visão, ele não tinha todas as respostas. Ele não tinha. Apesar de ter participado das visões, mas ele não tinha todas as respostas. Algumas coisas ele perguntava e algumas coisas eram respondidas. Outras não. O Eterno não dá todas as respostas ao ser humano. O Eterno não nos concede todas as respostas. Mas por quê? Porque nós temos que continuar estudando. Se a Escritura trouxesse todas as respostas, tudo, você ia ler uma vez e nem precisava mais ler, porque você já sabe tudo. Por isso que nós sempre estudamos e vamos estudar a vida inteira a Escritura. Porque sempre precisaremos de respostas.
E quando não encontrarmos, passaremos para outras. Passaremos para outras. E vamos descobrindo. É uma fonte inesgotável. Não é do interesse do Eterno passar para o ser humano todas as respostas. Porque o ser humano, com todas as respostas, ficaria muito mais orgulhoso do que já é. Se sem resposta o ser humano já é orgulhoso, imagine com todas as respostas. É como um professor que vai dar uma prova e antes da prova ele passa todas as respostas para os alunos. Que graça vai ter nisso? Os alunos vão estudar? Não vão. Eles vão gravar as respostas. Não vão estudar o conteúdo. O Eterno quer que você estude o conteúdo. O Eterno quer que você estude a Torá, os profetas, os escritos. E se for do agrado dele, teremos as respostas. Não todas, mas as principais. Tem muita coisa na Escritura que nós não temos resposta. Porque a Escritura não nos dá a resposta. E essa é uma delas. Quem é que pode dizer realmente quem são esses 24 anciãos? Gente, eu vou dar para vocês algumas ideias. Eu vou dar para vocês algumas direções. Sem dizer jamais que isso é o certo. É isso que são esses que são os 24 anciãos. Nós não temos essa. O livro de Revelação não nos dá essa resposta. O livro de Apocalipse não nos dá essa resposta. Nós não temos essa resposta. Eu vou dar para vocês algumas direções. Vou dar para vocês algumas ideias. Vou dar para vocês algumas formas de pensar. Mas não é a resposta. Não é a resposta. Com licença. Baruch Hashem. Abençoado sejas tu, Adonai, Criador das fontes das águas. Não vou te dar a resposta, porque eu também não sei. Talvez só saberemos no mundo vindouro, no Olam Rabá. Mas vamos lá. 24. Primeira coisa que vem na nossa mente quando fala de 24 é... Qual a primeira coisa que vem na nossa mente? Não são as pedras preciosas. A primeira coisa que vem na nossa mente quando fala de 24 são os 24 anciãos. Mas antes dos 24 anciãos, pessoal, antes dos 24 anciãos, existe algo na Escritura, porque as pessoas não estudam, não leem. Antes dos 24 anciãos, aparece na Escritura o número 24, relacionado a 24 turmas dos sacerdotes. Kohanim. As 24 turmas. Você vai encontrá-las detalhadamente. Divrei Hayamim Aleph. 1 Crônicas, capítulo 24, do verso 7 ao verso 19. Todas as 24 turmas. Vou explicar rápido aqui. Rápido. Muitas famílias de sacerdotes. Milhares de sacerdotes. Um único sacerdote deveria servir ao Eterno dentro, primeiro do Mishkan, depois do Beit HaMikdash, da Casa da Santidade, também conhecido como Templo. Quem poderia servir? Todos os sacerdotes. Mas poderia todos de vez? Não, só um. Sim, e aí como é que vai ficar? Quem é que vai ser escolhido? Quem escolhe? Todos são sacerdotes, todos estão aptos. Então deveria se fazer um sorteio. Sorteava, tirava sorte. E eles diziam, quem cair, quem for sorteado, foi o Eterno que escolheu. O outro não vai ficar triste. Eles desenvolveram e dividiram em 24 turmas, que seriam 24 famílias diferentes de sacerdotes. E aí ficaria mais justo o sorteio. Por quê? Porque todas as famílias estariam representadas.
dentro do sorteio, dentro daquela família, daquele turno. Então sempre teria uma família, alguém representante de uma das 24 famílias, uma vez por ano, servindo ao Eterno. O ano tem 12 meses. Então são 24 turmas. Então cada turma serve por 15 dias. Cada turma serve por 15 dias. É bem interessante isso. É muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês aqui em hebraico. Sem promessas, mas deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês aqui as 24 turmas, os nomes em hebraico. Será que eu consigo? Será que dá? Vai, tenta aí. Isso, muito bem. Vou jogar aqui no final aqui. Pronto. Aqui, muito bem. Vamos lá. Deixa eu colocar para vocês aqui agora. Olha que interessante. Pronto, agora sim. As 24 turmas estão aí na tela. Os nomes em hebraico. Os nomes em hebraico estão aí para vocês na tela das 24 turmas. Vamos lá. Primeira turma, segunda turma, terceira turma. Harishon, a primeira. Isso eu tirei de 1 Crônicas 24 a partir do verso 7, tá, gente? Harishon. Li, Ro e Ariv. Li, Ro e Ariv. E Ro e Ariv, essa é a primeira turma. Lidaiá, a segunda turma. Hasheni, a segunda. Lecharim, Hashilishi, a terceira. Lecharim, Harim, a quarta. Seorim, a quinta. Malquiá, a sexta. Miamim, a sétima. Hakots, a oitava. Aviá, e a nona. Que coisa linda. Yeshua, Ha-Teshii, a nona. Yeshua. Bom, 24 turmas, 12 meses, 15 dias cada turma. O sorteio era dentro da turma, ficava muito mais justo, todo mundo participava. Não todos os sacerdotes, mas todas as turmas tinham o seu representante ali. Muito bem. 24 turmas. Eu vou aproveitar que eu estou aqui e quero responder a algumas pessoas que às vezes perguntam. Sempre perguntam como saber quando foi que Yeshua nasceu. A Escritura não fala. A Escritura fala. Lucas, o doutor Lucas, exímio conhecedor do hebraico, coloca para nós claramente no seu livro, capítulo 1 de Lucas, verso 5, é a resposta. Utilizando isso aqui. Facilmente. Como funciona as turmas? Gente, é assim, ó. Turma 1, mês 1, primeiro mês, o mês da primavera. Aviv, também conhecido como Nissan. Vai até o dia 15 de Aviv. Pessah. A segunda turma assume justamente em Pessah. E vai até o final do primeiro mês. Então, 2 turmas, primeiro mês. A turma 3 e a turma 4 é o segundo mês. Obviamente que a 3 são os 15 primeiros dias do segundo mês e a 4 os 15 últimos dias do segundo mês. A 5 e a 6, terceiro mês. A 7 e a 8,
quarto mês. E assim sucessivamente até o 12º mês. Eu só vou até aqui porque eu não preciso mais ir adiante para responder a pergunta. Então, vamos lá. O livro de Lucas, ele diz que o pai de Yohanan Hamatbil, Yohanan o imersor, também conhecido como João Batista, no verso 5 diz claramente que Zacarias, era sacerdote da família de Arão. Claro, para ser sacerdote tem que ser... Não precisava Lucas colocar que ele era descendente de Arão, porque para ser sacerdote tem que ser descendente de Arão. Mas Lucas coloca que tanto ele como a esposa eram descendentes de Arão e eram irrepreensíveis. Por quê? Lucas coloca, guardavam todos os mandamentos de Adonai. Viviam de modo irrepreensível. Até que Zacarias foi sorteado, que coisa incrível, dentro da sua turma. E Lucas não precisava falar qual era a turma dele. Bastava ele dizer que era sacerdote e ele foi sorteado para poder servir ao Eterno. Mas Lucas fez questão de dizer qual era a turma de Zacarias, porque Lucas quer que você saiba quando tudo isso aconteceu. Porque dá para saber claramente. Ele era da turma de Aviá, a oitava turma, Abias, né? Eu acho que é Abias, que está na Bíblia Almeida. Lá havia, para Aviá, Shemini, a oitava turma. Quando acontece a oitava turma? Entre a metade do quarto mês e o fim do quarto mês. Pronto. Que fácil. Está respondida a pergunta. Quando Yeshua nasceu? É fácil. É fácil, facílimo. Não é em dezembro, quando cai neve em Israel, nas montanhas da Judéia. Não é em dezembro. Não é. Não foi em dezembro. Olha só. Aviá. Quarto mês. Final do quarto mês. Ele sai e a sua esposa engravida. Como é o nome da esposa de Zacarias? A mãe de Yohanan? Elisheva engravida. Lucas vai dizer que Yeshua, a diferença de idade de Yeshua para Yohanan é de 6 meses. Isso está escrito. Pronto, tá fácil. Tá respondido. É só você fazer as contas. Aviá é final do quarto mês. Final do quarto mês. Então você tem quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º, 11º, 12º mês. Quando Elisheva tinha 8 meses com Yohanan, quando Yohanan tinha 8 meses, na barriga de Elisheva, era o 12º mês, final do 12º mês, mais ou menos, da metade para o fim. E quando Yohanan nasce com 9 meses, é o primeiro mês, da metade para cima, do dia 15 em diante, até o final. Então Yohanan, ele vai nascer no primeiro mês da primavera, Aviv, da metade do mês para cima, que é justamente a festa de Pessah. Então, Yeshua vai nascer quando? 6 meses depois. Se é o primeiro mês de Yohanan, coloque mais 6 meses, dá? Mês 7. 7º mês. O mês das festas. Esse mês agora que nós estamos vivenciando. O mês das festas. Baruch Hashem. Yeshua nasceu em Sukkot. Não temos a menor dúvida. Não tem dúvida nenhuma. Você lê Lucas capítulo 2, você vê o inteligentíssimo imperador romano chamado Augusto. Augusto suspeitava muito dos impostos e fez um censo para que todos fossem contados.
para saber, os homens, para saber se o que estava arrecadando, eles tinham uma forma de mais ou menos de quanto um homem produzia por mês, por ano. Então somava os homens, fazia uma média de produção e via se o que estava chegando a Roma, né? Os 20% que chegava para Roma coincidia ou era próximo, com a margem de erro, é claro, mas você tem como ter uma noção. Ele não ia fazer isso, ele tinha que fazer isso em 3 festas de peregrinação, que o povo ia estar todo em Jerusalém. Pessach, Shavuot e Sukkot. Pessach é meio complicado, porque é a festa da libertação do Egito. E Roma, naquele momento, era considerado como o Egito. E Israel, escravizado. Um censo desse levaria o povo à revolta. Ele sabia que a festa de Shavuot não era todo judeu que ia para a festa de Shavuot. E também é no verão, muito quente. Agora, quando você chega na festa de Sukkot, o clima está mais ameno e é uma festa muito alegre, é uma festa que as pessoas sempre vão. E é uma festa que é proibido se entristecer, que é proibido se revoltar, que é proibido... tem que se alegrar. O mandamento da festa de Sukkot é se alegrar. Augusto César inteligente. É quando nasce Yeshua. Não tinha lugar nas estalagens, por quê? Porque era uma festa de peregrinação. 6 meses depois de Yohanan. Pronto, acabou. Quando ele morre em Pessach, quando ele é executado em Pessach, Yeshua, ele tinha quantos anos? 33 anos e meio. Por que e meio? Por que 33 e meio? Muito simples. A diferença de Pessach para Sukkot são 6 meses. 6 meses. Primeiro mês, exatamente 6 meses. Exatamente. Por quê? Porque Pessach inicia no 15º dia do primeiro mês. E Sukkot no 15º dia do 7º mês. Então são 6 meses exatos de diferença. Se Yeshua morreu com 33 anos e meio e morreu em Pessach, por quê? Quando é que ele completaria os 34? Se ele chegasse a Shavuot, a Sukkot. Aí faria 34. Entenderam? Ok? Para o Hashem. Bom, está respondida essa questão. Vamos voltar para o nosso estudo. A questão está respondida. Essa é fácil. Não precisa recorrer à mística, a nada disso. Muito fácil responder essa questão. Então, a questão é o seguinte. Quem são os 24 anciãos? Não sei. Eu não sei. Eu não tenho uma resposta para você. Vou te dar algumas coisas. Te dei. Será que são os 24, as 24 turmas representando... São anciãos que representam as 24 turmas dos sacerdotes que serviam ao Eterno. E o interessante é que no Mishkan, no tabernáculo no deserto, você tinha 3 tribos ao norte, 3 tribos ao leste, 3 tribos ao sul, 3 tribos ao oeste. E no meio você tinha o Mishkan. E próximos ao Mishkan, você tinha a família número 1 do sacerdote, número 2 do sacerdote, número 3. Gershom, Merari, Kehat. E você tinha aqui Aharon, a família de Aharon e Moshe e Aharon, circundando o Mishkan, o tabernáculo, bem próximos. Então, você vê o trono do Eterno circundando 24 tronos dos 24 anciãos. Será que tem a ver com as 24 turmas dos sacerdotes? Essa é uma ideia. Quer outra? Que as pessoas dão também. Abençoado sejas tu, Adonai, Criador das fontes das águas. Outra ideia. O que é que as pessoas dizem também? Eu vou passar para vocês. Ó, esses 24 tronos, esses 24 anciãos serão 12. Os 12 filhos de Israel, as 12 tribos de Israel.
os 12 filhos de Yaakov, um a um, os 12 homens, os 12 patriarcas. E os outros 12 são os 12 Talmidim, os 12 discípulos de Yeshua. Porque no livro de Revelação, fala dos 12 portões que circundam a cidade. 12 portões, que são as 12 tribos de Israel. Os 12 filhos de Israel. Mas também diz que nos 12 portões, cada portão tem uma pedra preciosa na sua fundação. E cada pedra preciosa tem o nome de um Talmide de Yeshua. Então são 12 pedras preciosas, são 12 Talmidim de Yeshua. 12 portões, 12 filhos de Israel e 12 pedras, que são 12 discípulos de Yeshua. Então 12 mais 12 dá 24. Então são 24 tronos. E Yeshua, ele disse para os seus discípulos que no mundo vindouro, eles iriam ser os juízes das 12 tribos de Israel. Juízes, aqueles que fazem a aplicação da Torá nos portões da cidade. Como está na Parashá Shoftim, na Parashá do livro de Devarim. Então, faz sentido? Faz sentido. Essa é a resposta certa? Não sei. Eu não tenho a resposta. Estou dando para vocês possibilidades. Faz sentido isso que eu disse, não faz? Faz sentido. Como faz sentido também as 24 turmas dos sacerdotes. E por último eu quero trazer uma do Talmud, que é muito boa também, viu? Muito interessante, muito boa, muito interessante, muito mesmo. É bem interessante. A do Talmud diz o seguinte, está no Talmud, no Talmud, encontra-se no tratado Brachot. Deixa eu abrir aqui o texto aqui. Brachot 17a. Brachot 17a. Tratado do Talmud, escrito mais ou menos 200 anos depois que Yohanan escreveu o livro de Revelação. 200 anos depois. Mas é muito interessante. Olha só. Rav, ele disse: no Olam Rabá, no mundo vindouro, Hatzadikim, Ba'olam Rabá, Hatzadikim, Yeshavim, Im Atrot, Al Rosh. No mundo vindouro, os justos sentam-se com sua coroa sobre a sua cabeça e deleitam-se com a Shekhinah de Adonai. No mundo vindouro, os justos sentam-se com sua coroa na cabeça e se deleitam com a Shekhinah do Eterno, porque estão, obviamente, diante do trono do Eterno. Então isso é muito interessante. Porque, veja o que o texto diz. Que são 24 tronos, 24 anciãos, e cada ancião tem na sua cabeça uma coroa de ouro. Eles estão vestidos de branco e estão diante do Eterno. Então, segundo o Talmud, nós podemos dizer que esses 24 anciãos que estão sentados diante do Eterno são 24 justos, que não sabemos os nomes deles, que só saberemos no mundo vindouro. São 24 justos. Só existiram 24 justos na Terra? Não, são 24 justos que se destacaram, obviamente. São 24 justos que fizeram além. São 24 justos que tiveram uma intimidade muito maior com o Eterno.
É uma possibilidade? É uma possibilidade. É interessante? É interessante. Essa é a resposta? Não. Não sei. Eu não sei. Pode ser? Pode não ser. Se você tiver mais alguma ideia sobre 24 e que seja de acordo com as escrituras sagradas, por favor, coloque aí embaixo nas mensagens do vídeo. Escreva para nós aí, coloque aí. Quem sabe tem alguém que tem alguma ideia bem mais interessante ainda do que essas que eu passei. Quem sabe? Mas eu vou trazer mais algumas coisas para vocês sobre o número 24. E isso é intrigante. São curiosidades, mas é intrigante. No livro de Neemias. Vamos ver. Tá nos escritos, tá, gente? Daniel, Ezra, Nehemiah. Capítulo 9 diz o seguinte: no 24º dia deste mês, o povo de Israel, vestindo de pano de saco e tendo lançado pó sobre si, reuniu-se para o jejum. Esse é um texto que a gente lê durante a festa de Yom HaKippurim, que celebramos alguns dias atrás. Gente, no dia 24, nem no dia 23, nem no dia 25, no dia 24. Você vai dizer, mas isso é coincidência. Não quer dizer nada. Eu também pensei que era uma coincidência. Até eu achar outro texto. Daniel. Vou voltar um pouquinho aqui. Pronto. Capítulo 10. Daniel capítulo 10, verso 2. Naquele tempo, eu, Daniel, havia lamentado por 3 semanas completas. Não comi nada que me satisfizesse. Nada que eu comi me satisfez. Nada. Não fiquei satisfeito. Tampouco carne e vinho entraram em minha boca. Nem carne e vinho entraram na minha boca. E não me ungi com óleo. Esse óleo aqui não tem nada a ver com óleo ungido. Nada a ver. Nada a ver. Isso é o óleo de você tomar um banho e depois você faz como um perfume. Eu não me perfumei. Eu não tinha prazer para nada. Eu não tinha gosto nem para passar um perfume. Esse óleo aqui é um perfume, perfumado. Tá? Perfume no corpo. Não me ungi uma vez sequer. Ou seja, eu não queria. Não tinha gosto nem para isso. Até se passarem 3 semanas completas. Aí vem o verso 4. No 24º dia do primeiro mês. Aí ele teve a visão, né? Então assim, outro texto que tem o 24º dia. Será coincidência? Mas eu tive uma confirmação aqui. Você vê os dois textos, eles têm um pano de fundo muito semelhantes. Tristeza, jejum, oração, busca, incômodo. Uma situação que, como o Yom HaKippurim. Acabou? Dia 24, acabou? Tem alguma coisa de 24? Tem. Tem mais um. Hagai é o que, Hagai? Hagai. Agora me esqueci como é que tá na Bíblia Almeida. Hagai. Ageu.
Ageu, capítulo 2, verso 20. A palavra de Adonai veio pela segunda vez a Hagai no... Adivinha de que dia? 24, no 24º dia do mês. Como se segue? E depois desse... Olha, Hagai, presta atenção. Hagai, Daniel e Nehemiá viveram no mesmo tempo. Exílio babilônico. Mesmo período. Mesmo período de angústia. Mesmo período de exílio. De galut. De anseio por voltar e reedificar. Por anseio de voltar à vida como era antes. Com anseio de chuvar, com anseio de arrependimento, com anseio de reparação dos erros do povo. E aqui nós temos uma linda reparação nesse último texto. Uma linda retificação, uma linda restauração. Fala de Zerubabel e o final é: eu farei de você um anel de selar, pois eu o escolhi, diz Adonai Tsevaot. O elo que estava quebrado, o Eterno uniu novamente. Baruch Hashem. E Zerubabel faz parte da genealogia de Yeshua, Ben David, Ben Avraham. Bom, os três textos são parecidos, são no mesmo período, e os três textos aconteceram no dia 24. É uma curiosidade. É uma curiosidade. Bom, mas... Coloca no canal. Coloca aí escreve aí as informações. Eu gosto demais quando vocês comentam. Comentem aí. E se alguém tiver uma ideia diferente, ou dentro do que eu falei, se alguém viu alguma coisa que eu não vi, por favor. Verso 5. O Mitohaxe Yotse Barak Ra'am. E do meio do trono saiu um relâmpago. Ra'ash. E um trovão. Relâmpago. Ra'am. Trovão. Ra'ash. E um ruído. Relâmpago, trovão e ruído. Bereshit, capítulo 19. Shemot, capítulo 19, quando o Eterno entregou as 10 palavras maravilhosas. Baruch Hashem. Lá aparecem esses 3 itens. Veshivá lapidim boarim. E 7 tochas acesas diante do trono. Lifnei Hakse. Asher Hem Shivá Ruhot HaElohim. Que são as 7 manifestações de Elohim. Do meio do trono saiu um relâmpago, um trovão, um ruído e 7 tochas. Que coisa linda. Um relâmpago, um trovão e um ruído nos remete a Shemot 19, que claro, nos remete a Shemot 20, as 10 palavras. O 19 é a preparação e o capítulo 20 é o Eterno falando e depois escrevendo as 10 palavras benditas, abençoadas. Aseret Adevarim, as 10 palavras. Palavras que restauram a alma. Conhecidas como os 10 mandamentos. Escritas pelo dedo do Eterno. E junto com essas 10, com essa descrição, nós temos a 7ª, uma tocha acesa. Tocha acesa. Gente, olha os detalhes que Yohanan está passando para nós. Você que estuda as Escrituras Sagradas, você que estuda a Torá, os profetas, lembre-se disso. Nós já vimos várias vezes isso nos estudos da Teshuvá Total. Veja só, por exemplo, apesar de já termos visto muito, e é o que eu sempre digo, olha, presta atenção. É o que eu sempre digo. Apesar de nós já termos visto tanto as 7 manifestações do Eterno, como tochas acesas, claro que ele está falando sobre a menorá. Esse é o significado. Já falamos isso várias vezes. Olha,
E é como eu sempre digo, você pode ter aí uma visão completamente nova, diferente, que eu nunca falei, que eu nunca vi. Isso aconteceu com o povo da Tchuvá, né? De repente minha esposa me mostra. E eu fico tão contente, tão feliz, porque eu vejo os irmãos da Tchuvá Total, que estão sempre reunidos conosco, estudando. E o Eterno mostra coisas espetaculares a vocês. E não mostrou a mim. Vocês se lembram, por exemplo, que o livro do profeta Yeshayahu, Isaías, descreve muito bem detalhado as 7 manifestações do Eterno, começando com ele mesmo, o próprio Adonai. Ruach Adonai, o mover do Eterno, o mover de Adonai, que é justamente o braço central, que é o braço central da menorá, o braço central da menorá, que sustenta todos os outros, que sustenta, assim está no livro de Yeshayahu 11, verso 2, Ruach Hormá Ubiná, mover de sabedoria e entendimento. Juntos, eles estão juntos, tem um vav aqui que é uma conjunção. Então, o braço 7 e o braço 1 estão ligados, o 1 e o 7, tá vendo? Estão ligados. Assim como está no texto também. Depois o braço 2 e o braço 6. O braço 6 e o braço 2. Tanto faz. Como você quiser. Como você preferir. Ruach Etza, o Gevurah, mover de conselho e poder. Gevurah, a autoridade. O braço 2 e o braço 6 ligados. Assim também estão ligados Ruach Da'at Ve'irat Adonai, o mover de conhecimento e temor de Adonai. O braço 3 ligado ao braço 5, porque esse é o desenho da menorá. Tão complicado que Moshe teve que ver na montanha. O Eterno teve que mostrar a Moshe lá no Sinai como era. É assim, Moshe. É complicado mesmo, mas cheio de significados. Se você observar, 1 mais 7 dá 8, 2 mais 6 dá 8, 3 mais 5 dá 8, e o 4, que é ele, e termina com ele mesmo, 4 mais 4, 8. Fazendo menção, assim, da raiz do nome do Eterno. Shmoné, 8. Baruch Hashem. E aí, não para por aí essas 7 manifestações. Que é o ser humano no seu mais alto nível de alma. É um ser humano completo, com todas as 7 manifestações do Eterno se movendo dentro dele. Não para por aí. Aí vem um irmão da Tchuvá, Raimisson Ramos Correia. Um beijo para você e para sua família, meu querido. Olha só. Olha o que ele descobriu. Ele descobriu que dentro da menorá nós temos aqui, olha só, 3 letras Shin. Shin. Tá vendo o Shin aqui? Eu coloquei de verde, tá vendo? De verde. Braço 1, braço 4 e braço 7. Vou tentar, Remisso, tentar explicar como você explicou, tá? Vou tentar fazer aqui. Se eu estiver errado, por favor, depois você me corrija aí. Braço 1, braço 4 e braço 7, nós temos aqui um Shin. 1 mais 4, 5. Mais 7, 12. 12. As 12 tribos de Israel. Os 12 Talmidim de Yeshua. Mas não fica por aí. Nós temos outro Shin. Utilizando o braço 2, também sempre o 4 estará. O braço 2, o braço 4 e o braço 6. Tá vendo? 2, 4 e 6. Segundo Shin, dentro da menorá. 2 mais 4, 6. Mais 6, 12. Que coisa linda. Que coisa linda. Baruch Hashem. Que coisa maravilhosa. Bendito sejas tu, Adonai.
não para por aí. Braço, o terceiro Shin, menor, o menor, o médio e o maior. Segundo o nosso querido Raimisson, são também os três níveis, não os três níveis, os três tipos de mandamentos. Os menores, os médios e os maiores. Os menores são os Hukim. Os médios são os Edut, os testemunhos. E os grandes são os grandes? Mishpatim, juízos, os mandamentos lógicos. Não assassine, não furte, não levante falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, não adultere, ame ao próximo como a si mesmo, mandamentos maiores. Então nós temos o 3, o 4 e o 5. E mais interessante é que 3 mais 4, 7 mais 5 também dá 12. 3 vezes 12. E somando as ligações que fizemos aqui, dá 8. Que coisa maravilhosa. Impressionante, né? Isso é simplesmente muito especial. São as manifestações do Todo-Poderoso. Obrigado mais uma vez, querido Raimisson Ramos Corrêa, aí de Belém do Pará. Que o Eterno continue te abençoando. Toda a tua casa, toda a tua família, toda a tua parentela. Vamos lá. Vamos seguindo. Se vocês têm mais algum detalhe, manda para nós. Vai enviando aí. Nós não temos todas as respostas, gente. Abençoado sejas tu, Adonai, Criador das fontes das águas. Verso 6. Verso 6. Diante do trono, Lifnei Hakse, Yam Zerohit, havia um mar de vidro, que em Hakarach, como, ou com aparência, com olho, ou com aparência, obviamente, do cristal, no meio do trono, e circundando ele, o que é que tinha? Arba Hayot, 4 seres, ou 4 viventes, 4 seres viventes, Hayot, né? Vem da palavra Hay, vida, 4 viventes, Melot Einaim, cheios de olhos, Mipanim, da face, o me'achor, e atrás, nas costas. Na face e nas costas, na frente e atrás, coberto de olhos. Você pode dizer, mas que coisa mais estranha, 4 seres viventes, ficou mais estranho ainda, 4 seres viventes. Gente, nada disso é muito estranho, não. Até porque você vai ver, olha só, Demut Ha-Hayah, a semelhança Harishoná. Demut Ha-Hayah Harishoná, a semelhança do primeiro ser vivente, que Arié, é como um leão. Depois será como Egel, bezerro. E o terceiro, Panim La Kipnei Adam. O terceiro ser vivente tem a face como de um ser humano. Adam, ser humano. E o quarto e último, que Nesher Meofef, como uma águia, Nesher, águia, Meofef, voando. Muito estranho isso. 4 seres viventes. De repente, além dos 24 anciãos, que nem temos a resposta, agora nós temos 4 seres viventes.
Gente, é claro que tudo é muito mais complexo, porque nós estamos nós estamos agora adentrando, junto com Yohanan, estamos adentrando na sua visão, e a visão que ele está tendo não é uma visão simples, não é uma visão da Terra, da humanidade. A visão de Yohanan é uma visão dos céus. Então é algo que é claro que é complexo para nós. É muito mais fácil nós entendermos e acharmos as respostas nos 3 primeiros capítulos. Claro que é. Por quê? Porque trata de cidades. Cidades que existiram. Cidades que existem até hoje. E dá pra gente ver na história. Mas aqui, pra nós é tudo muito complicado. Mas isso não é novo, gente. 66% de Apocalipse são retirados da Escritura Sagrada, Torá, profetas e escritos. Tudo isso que vocês estão vendo, vocês vão poder achar, sabe onde? Eu vou ser bonzinho hoje e vou dizer. Yehezkel, profeta Ezequiel, capítulo 1, verso 10. Que coisa incrível. A aparência de seus rostos era como um rosto humano. Como leão. Como um boi. Aqui colocou bezerro. Mas o que é um bezerro? É um boi. Só que é novo. Né? Mesma coisa. E como uma águia voando. Baruch Hashem. Como uma águia. Como uma águia voando ou como uma águia? Veja aí como é que tá escrito aí. Águia. Não aparece águia voando, aparece águia. Como águia. Pronto. Rosto da águia. Então, em Yehezkel, ele teve a mesma visão. Mas como pode isso? Yohanan? Ele está copiando o que está... Não. Yohanan, ele teve a mesma visão, porque o mesmo mover que deu a visão ao profeta Yehezkel, deu também a visão a Yohanan Hashaliach. A mesma visão que vocês vão ver agora. Presta atenção. Presta atenção. Verso 8. E os 4 seres viventes possuíam 6 asas. Aí repete, viu? Eu tô traduzindo bem próximo do que tá no original. Olha só. Ve arba hachayot shesh. Shesh kenafaim. E os 4 seres viventes possuíam 6 asas. Aí depois ele fala de novo. Shesh kenafaim. 6 asas para cada um. Shesh kenafai le'echat ve'hen melot einaim misaviv. E cheios de olhos circundando ao redor na frente. E não há silêncio para eles de dia e de noite, pois eles chamam, Baruch Hashem, que korot, pois chamam Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai Elohei Tsevaot, Asher Hu Haya, Hove, Ve'atid, Lavo, Baruch Hashem, Ve'atid Lavo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai Elohei Tsevaot, Asher Hu Haya, Hove, Ve'atid Lavo. Eles clamam de dia e de noite, Santo, 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 é Adonai Elohim dos exércitos. Ele que era, é e no futuro virá. Baruch Hashem. Bendito seja Adonai. Que coisa linda. Você acha que Yohanan inventou isso aqui? Você acha que Yohanan Hashaliach, foi o primeiro a ter essa visão? Outro profeta teve essa visão também. E como hoje eu estou bonzinho, eu vou mostrar a vocês esse outro profeta também que teve essa mesma visão.
Yohanan copiou dele? Não! O mesmo que mostrou a Yohanan, mostrou também a Yeshayahu, a Navi, ao profeta Isaías. Capítulo 6, veja aí, capítulo 6 de Yeshayahu. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Capítulo 6 de Yeshayahu. Bendito seja Adonai. Verso 2 está escrito: serafim estavam sobre ele, cada um com 6 asas, cada um com Sheshkenafaim, cada um com 6 asas, Sheshkenafaim le'echat, 6 asas para cada um. Mesma coisa, mesmas escritas, mesma coisa. 2 para cobrir a face, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Eles clamavam uns aos outros. O que é que eles clamavam? Mais santo que a maior santidade é Adonai dos exércitos. A terra inteira está repleta da sua glória. Gente, veja, algo muito semelhante, entenderam? É muito semelhante. É semelhante. Baruch Hashem. O mesmo que passou para Yeshayahu, o mesmo também se moveu em Yohanan HaShaliach. É muito interessante que, gente, olha, essa frase que é repetida é uma coisa belíssima. É belíssimo. Belíssimo isso. Dia e noite. Por que eles fazem isso de dia e de noite? Eles estão programados para isso. Eles têm que fazer isso. Essa é a existência deles. Eles existem para isso. Esses 4 seres viventes, que é como chama Yohanan, 4 seres viventes. A gente fica imaginando, né? E ele descreve como ele viu. Assim também viu o outro profeta, Yeheskel, que descreveu como ele viu. Yohanan viu um bezerro e Yeheskel viu um boi. Yohanan viu um leão e Yeheskel também viu um leão. Yohanan viu um que tinha uma face como um ser humano. E Yeheskel também viu. Yohanan viu uma águia voando. Ele viu com a aparência de águia voando. O outro viu a aparência de águia, rosto de águia. Ou seja, eles viram a mesma coisa. Eles viram a mesma coisa, mas cada um descreveu da sua forma, da sua maneira. Muito parecido, por sinal. É lindíssimo isso. Esses 4 seres viventes, a existência deles é para isso. É para isso. Se vocês observaram um pouco, o ser humano, um representante das aves, a águia, dizem que aqui atinge a maior altura, né? Um representante dos animais puros, que é justamente o boi, o bezerro, e o rei da floresta, o leão. Muito interessante. Mas o que eu quero dizer é que esses 4 seres viventes, que eu não tenho tanta explicação assim para dar para vocês, eles são programados. A existência deles é para isso. Essa é a razão deles existirem. De dia e de noite, sem parar, chamando santo, santo, santo. É Adonai dos exércitos. Sem parar. Essa é a existência deles. Não havia razão para eles existissem se não fosse para fazer isso. O que eu quero dizer é que eles foram criados para isso. Eles não estão aí porque eles escolheram estar aí. Eles não falam essas coisas porque eles escolheram falar. Porque o Eterno os programou para falar.
Porque o Eterno os criou para isso. A existência deles, eles são seres viventes, então eles vivem para isso. O que eu quero dizer com isso? É que nós, seres humanos, nós somos formados pelo Eterno para escolhermos adorá-lo, louvá-lo, amá-lo, bendizê-lo, abençoá-lo ou não. Nós somos criados para o louvor dele. Mas nós só fazemos isso se nós quisermos. Se o nosso coração quiser. Se nós escolhermos, se nós desejarmos do fundo da nossa alma. Essa é a grande beleza do ser humano. É isso que atrai o Eterno, né? Nessa criação que ele fez magnífica. Muito mais magnífica do que esses 4 seres viventes. Eu te digo isso com toda certeza. Você acha que o Eterno se alegra mais com esses 4 seres viventes clamando de dia e de noite o que eles estão clamando, do que quando você, sem ele te obrigar, você abre o seu coração para ele e você confia nele. Com todo o seu ser, com toda a sua alma. Imagine o prazer do coração de Adonai. Não é o mesmo com os 4 seres viventes. Porque eles foram programados para isso. Essa é a existência deles. Quando você escolhe amá-lo. Quando você escolhe ter uma aliança com ele. Para o Hashem. Bom, eu vou adiantar porque senão acabou. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim. Verso 9. E quando... Verso 9. E quando os seres viventes, o Leet, Harayot, Notenot, Rod, Ve-Hadar, e quando os seres viventes dão glória e majestade, Veshevar e louvor, majestade e honra e louvor, La Yeshev al-Hakiseh, ao que está sentado no trono, ao que se assenta sobre o trono. Asher hu chai ad olmei olamim. Esse é o Yohanan. Tem que ter isso, né, Yohanan? Aquele que vive até as eternidades das eternidades. Tem que ter esse exagero de Yohanan. É lindo isso. O que vive até as eternidades das eternidades, ou seja, eternamente. E quando os seres viventes dão glória, majestade, honra e louvor para aquele que está sentado sobre o trono, que vive até as eternidades das eternidades, então, Ken Ipelu Haezrim Ve'arba'ah Hazeknim. Então caíam, Ipelu, né? Ipelu, caíam. De Nafal, cair. Daí que vem a palavra Nephilim, caídos. Então caíam, ou seja, se prostravam. Os 24 dos anciãos sobre a face deles e prostravam-se diante daquele que se assenta sobre o trono, movidos com aquele cântico dos 4 seres viventes. Que coisa linda, né? Eu não consigo nem imaginar, a nossa mente nem consegue imaginar direito toda essa cena, que coisa maravilhosa. Aquele que vive até a eternidade das eternidades. Ei, Yohanan.
E as coroas deles moviam e desciam até o chão, diante do trono, dizendo, as coroas se moviam, que coisa linda, e desciam. Ou seja, é como se dissessem, o que somos nós? O que somos nós? Essa coroa, diante do Todo-Poderoso. Eles tiravam as coroas, colocavam no chão. Estão entendendo o que o texto está dizendo? Tiravam as coroas, colocavam no chão. O texto diz que as coroas se moviam até a terra, até o chão. Porque esse era o desejo deles. Não, para que coroa agora? O único que tem que ter coroa é o Eterno. E eles diziam, olha o que eles diziam. E o que eles diziam, gente, é incrível, Baruch Hashem. O que eles diziam, pessoal? Bendito seja o Eterno. Faz parte da Amidá, que é recitada em todas as sinagogas. A terceira parte da Amidá. A chamada Kedushá. A santificação, Kedushá. Todos os judeus religiosos recitam isso aqui. Que coisa linda. Leha Adonai Eloheinu, Yata la kachat hod vehadar veoz ki ata barata kol ele uvirtsonecha nihiu ve nivrau. Para ti, Adonai, nosso Elohim, tu és digno de receber glória e majestade e força, porque tu criaste todas estas coisas. Baratá, vem de bará, criar. Colhe-lhe todas estas coisas. E na tua vontade, no teu desejo, Retsonecha, retsonecha, ratson, vontade, desejo. Ratson hafshi, desejo livre, vontade livre. Retsonecha, e na tua vontade vieram a serem criadas. Baruch Hashem. Lindo. Termino com vocês nesse momento, que esse é o último texto do capítulo 4, que o Eterno tenha falado do teu coração. Eu espero do fundo do coração. Esse é o objetivo destas aulas de Apocalipse. Não é fazer você ficar expert em Apocalipse, é fazer você ter um encontro genuíno com o Eterno. Dia após dia, que você chegue mais perto dele. Deseje do fundo do coração um dia estar diante desse trono. Yeshua nos garante que nós teremos uma coroa também. Ele diz, para nós perseverarmos até o fim e não perdermos a coroa da vida. Um dia eu quero estar também diante. E se uma coroa estiver na minha cabeça, mais simples que seja ela, nem precisa ser de ouro. Pode ser até de prata. Seja lá de que for. Eu quero tirar. Colocar no chão. Porque somente Ele é digno. Somente Ele é rei. Somente Ele reina. Nós o amamos do fundo do nosso coração. Obrigado, Yeshua. Obrigado por esse momento. Agradeço do fundo do coração a todos que participaram, todos que estiveram conosco. Baruch Hashem. Shalom. Laila Tov. Uma boa noite. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Baruch Hashem. Bendito seja Adonai. Baruch Hashem.
That's what